A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, Movimento Pentecostal. Nós estamos aqui para mais um vídeo e este vídeo será publicado primeiro para os membros. Aí no botão Seja Membro, você torna-se membro do nosso canal e tem acesso a vários outros títulos de estudos bíblicos. Este aqui nós estamos falando sobre as lições de escola dominical, as nossas pré-aulas de EBD que retornam ao nosso canal depois de um tempo parado, pós-pandemia agora retorna. E nós estamos com o quarto trimestre de 2020, onde nós vamos estar estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Lição que está, revista que está baseado no livro de Jó, o sofrimento e a restauração de Jó. Para quem é membro, vai ter os vídeos das pré-aulas já lançadas antes de colocarmos no modo público. Então, o pessoal que é membro já vê as aulas, as pré-aulas de escola dominical, já no canal, já no privado, onde eles são assinantes no clube Seja Membro, do botão Seja Membro aí abaixo. E para você que é apenas inscrito no canal e não é membro, poderá ver a lição pouco antes de entrar, né, de chegar a semana ou a data que as lições serão passadas nas escolas dominicais das igrejas pentecostais aqui no Brasil. A lição que nós utilizamos é da editora CPAD e não fazemos isso por algum tipo de parceria com a CPAD, como ocorre com livros, né, que a gente vem publicando e mostrando aqui, mas o nosso trabalho é apenas de estar auxiliando também os irmãos, não apenas fazemos propaganda de livros, como também incentivamos ao estudo bíblico. Dentro destas aulas que nós teremos de escola dominical aqui, nós também iremos dar dicas de literaturas, de outras literaturas, para que você possa ter acesso a conteúdos, né, que sejam possam ser utilizados para você, professor de escola dominical, e você poder assim estar passando um pouco mais de informações para os seus alunos de EBD. No exato momento que nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020, o último trimestre deste ano, nós estamos com uma lição que é tanto antropológica quanto teontológica, ou seja, tanto vamos estudar sobre a humanidade, quanto vamos estudar sobre a soberania divina. Por aí pode vir vários temas, como por exemplo a soteriologia, que encerra também esses temas, porque a teologia em si, a teologia sistemática, a rainha-mãe de todas as ciências, ela vem estudando as escrituras, trazendo vários tipos de assuntos nas suas 10 matérias, trazendo dentro delas vários tipos de temas. A lição vem bem interessante porque trata-se do livro de Jó, um dos livros mais polêmicos e também mais interessantes da Bíblia Sagrada. Todos são, mas existem aqueles com os quais a gente gosta de se relacionar mais, não é? A lição deste trimestre, que é publicada, como dissemos, pela CPAD, é na categoria Jovens e Adultos, que nós vamos estar estudando, e na categoria Adulto, aliás, e é comentada pelo pastor José Gonçalves, um pastor aí nordestino do Piauí, que é um grande escritor, na minha opinião, um dos melhores autores e teólogos do nosso país, de materiais teológicos no nosso país, e tem produzido maravilhosos livros. Recentemente, aliás, já faz um tempo, né, que li e reli o seu título entre os livros que tenho do mesmo autor. Eu li o livro Os Valentes Também Caem, Porque Caem os Valentes, né? Melhor dizendo, um magnífico livro, fica aí a dica para você ler do mesmo autor. Também esse trimestre, como todos, acompanha um livro de apoio do próprio autor, apoio da lição, então vem estudando, comentando o livro de Jó. Não tendo o objetivo de ser exaustivo, por se tratar de uma escola bíblica dominical, não se faz necessário, não é uma instituição de teologia. Mas nós estudamos a teologia de um modo mais básico e doutrinal nas escolas dominicais. Então o autor passa e traz também um livro que vale a pena você também adquiri-lo na editora que publica tais revistas, ok? Então vamos lá, a primeira lição do nosso trimestre, nós temos 13 lições, né? Como sempre, são 13 lições para formar um trimestre, que são 13 domingos, e nós temos aqui uma introdução ao livro de Jó,
que traz assim uma introdução aos temas. O livro de Jó traz muitos temas, bastante temas interessantes que vale muitíssimo a pena a gente estar compartilhando aqui com os irmãos. Nossa primeira lição traz o título, portanto, O Livro de Jó. Para você que é assinante do nosso canal, nós já temos gravações antigas aqui, já de alguns meses atrás, especificamente sobre o livro de Jó, onde a gente faz um resumo, né? A gente fez uma pesquisa e faz um resumo sobre o livro de Jó. Acho que vale muito a pena você ter, né? Acho que tem o título de Um Homem Chamado Jó, e vale muito a pena aí você obter, assistir esses vídeos que pode te ajudar adicionalmente sobre interpretações sobre o livro de Jó e etc, como alguns casos que vamos estar citando aqui. Essa lição será passada aqui, nós temos uma data que já foi ultrapassada, mas essa lição ainda ocorrerá mais à frente no primeiro domingo do último trimestre de 2020. O textório da nossa lição está em Tiago 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está aqui uma citação de Tiago a respeito de Jó. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós não temos o objetivo aqui de apenas ler a lição, como sempre digo aos irmãos que nos acompanham na EBD deste canal. Nós temos o objetivo principal aqui é de trazer algo adicional, de adicionar algum conteúdo para o estudo da sua lição, para que você possa estar passando assim para os seus alunos na EBD da sua congregação. Aqui nós temos então a verdade prática, que traz uma verdade realmente muito boa, dizendo que o livro de Jó não é só uma preciosidade da literatura universal, mas é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O livro de Jó vai abordar assuntos como o sofrimento humano, a soberania divina, como está aqui, né? O relacionamento entre Deus e o homem, o relacionamento entre homens e homens, o relacionamento entre o homem e a sociedade como um todo, a questão da existência de um mundo espiritual, o mundo dos demônios, ou o mundo angelical também. Nós temos aí várias questões que tanto são às vezes polemizadas por alguns que fazem crítica à Bíblia, quanto são também muito bem explicadas pela crítica textual e a hermenêutica, nos trazendo muitas questões para a gente estar comentando aqui. Recomendo a você que leia a leitura diária, pois traz também bastante referências muito importantes sobre a nossa lição. Nossa leitura bíblica em classe, convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, a partir do versículo 14 até o versículo 20, é a segunda leitura bíblica em classe, que diz: Ainda que tivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago capítulo 5, versículo 11, é a outra leitura que nós usamos como base, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então observamos aqui as citações ao livro de Jó. É interessante a gente colocar aqui, para nortear aqui os irmãos, sobre os pontos principais da nossa lição e os seus objetivos. O primeiro objetivo que nós precisamos deixar bem evidente sobre as evidências, ou mostrar aos irmãos as evidências internas do livro, que é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu.
Especificar também o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E precisamos também identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Observamos algumas coisas sobre a lição. A lição nós não vamos, como disse, lê-la completamente na íntegra, está aqui relendo, para que também não fiquemos muito longo, muito prolixo. Nós vamos tentar sintetizar a lição apenas em instruções a respeito do livro de Jó, da existência de Jó e etc. Bom, vamos começar então. O livro de Jó, para muitos intérpretes, o livro de Jó não seria um livro literal. Por que se pensa que o livro de Jó não seria um livro literal? Porque o livro de Jó traz uma narrativa poética. O livro de Jó traz uma maneira de narrativa bastante poética. Na verdade, o livro de Jó não é apenas poético, mas o livro de Jó, ele é um dos livros também sapiensais da Bíblia. Ele é chamado de sapiensais porque ele traz verdades de sabedoria sobre a humanidade numa questão universal e não apenas ligado aos personagens existentes neste livro. E ele é poético porque ele é escrito praticamente todo em linguagem poética. Então, sendo ele poético, ele não possui capítulos, ele não possui versículos. Mas, como colocamos na bibliologia, ele possui exatamente verso. Então, nós temos 42 poesias de Jó, trazendo vários versos. Assim seria a forma correta de se denominar a contagem seria supostamente capítulo de Jó. Então, não é capítulos, são textos e versos, são poesias. Nós temos então o livro tanto sapiensal quanto poético. Ele é um livro bastante abrangente na ética cristã, no padrão moral e etc. Traz muitas coisas. Mas apesar de ser um livro escrito para alguns intérpretes, escrito pelo próprio Jó, para outros escrito pelo próprio Moisés, a maioria dos intérpretes da Bíblia costuma considerar ter sido Moisés quem escreveu Jó, anterior mesmo ao livro de Gênesis. Não sabemos exatamente ao certo porque o livro em si não traz um título do autor. Mas mais fácil do que descobrir qual é o autor ou escritor da carta aos Hebreus do Novo Testamento, é mais fácil pela questão de datação para os estudiosos entenderem quem foi e a forma literária quem teria sido o escritor do livro de Jó. Nós temos então a maior sugestão e a maioria dos estudiosos acreditam ter sido o próprio Moisés. Outra parcela acredita ter sido um pouco menor, ter sido Jó. Para alguns o livro de Jó é apenas uma alegoria, como eu disse. Mas o livro de Jó não é uma alegoria porque Jó é um personagem absolutamente real. No livro de Jó, no capítulo de número 1, o texto já começa com um verbo, dizendo havia um homem. Esse termo, havia, este verbo haver, já vem nos trazendo exatamente uma expressão que já denota e demonstra uma existência real. Então Jó não é um personagem fictício. Jó, assim como Abraão, Isaac e Jacó, não são fictícios. Jó é da era patriarcal e trata-se de um personagem real. Também todos os lugares citados em Jó, inclusive sua cidade, Ur dos Caldeus, também aparece nas Escrituras como sendo um lugar real e pela arqueologia isso já ficou comprovado. Então, tanto o lugar quanto a expressão bíblica que aponta Jó provam que Jó é literal, realmente existiu. Outra questão que a gente pode considerar sobre a existência e a veracidade da existência de Jó é que outros autores sagrados citam Jó. Nós observamos citações a Jó no livro de Ezequiel, no capítulo 14 e 20, no versículo 14 e 20, que nós lemos na leitura bíblica em classe, nossa leitura bíblica base, que nós encontramos aqui falando sobre Jó, inclusive citando Noé e Daniel. Então nós temos aqui citações a Noé, que também é literal, e Daniel, que também é literal. Tanto Daniel quanto Noé e Jó são literais.
Se Jó fosse para ser considerado não literal, ao ponto de vista ou de acordo com a pena do escritor do profeta Ezequiel, o Daniel e o Noé também não seria, mas temos comprovações bíblicas que são. Outra questão é que ele é citado não apenas em Ezequiel, nós lemos também em Tiago, capítulo 5, no versículo 11, que também lemos aqui já, comentando ou expressando sobre Jó, dizendo: ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Portanto, o livro de Jó é realmente verídico, ou seja, o personagem Jó não é uma alegoria. O livro de Jó não se trata de uma alegoria bíblica, de uma fábula, de um conto contado por um rabino ou escrito por alguém, a fim de que pudesse estar transmitindo mensagens a respeito de Deus ou da vida humana. Mas questionou-se muito, e tem sido questionado por alguns teólogos liberais, se seria ou não literal o livro de Jó. Outra questão sobre o livro de Jó é que as pessoas discutem muito devido aos temas encontrados no livro de Jó. Uma coisa para se considerar é que os fatos do livro de Jó, eles se desenrolaram na terra de Uz. E essa terra, como eu disse, é literal. E apesar do livro de Jó estar numa Bíblia que foi praticamente majoritariamente escrita por judeu, nós encontramos Jó como sendo mais da cultura árabe do que da cultura judaica. Nós encontramos então que o livro de Jó, sendo anterior mesmo aos livros de Gênesis, a narrativa do Pentateuco, então nós concordamos que, por cada região também, que a cultura de Jó, o comportamento e o clímax, o contexto do livro de Jó é sempre baseado na cultura árabe. Portanto, nós temos características da cultura árabe da época no livro de Jó. Então, o contexto histórico de Jó está mais para o lado árabe do que para o lado judaico, embora os judeus também reconheçam o livro de Jó, ou melhor, os hermeneutas reconhecem o livro de Jó como tendo características judaicas também. Então, se não foi o próprio Jó o escritor, deve ter obtido informações esse escritor a respeito das escritas, através de escritas orais ou oriundas daqueles dias, aos quais ele utilizou sob o impulso claro da inspiração do Espírito Santo. O livro de Jó é magnífico e o livro de Jó é, portanto, literal. Qualquer pessoa que alegar que o livro de Jó, então, não é literal, estará dizendo uma inverdade. Porque isso seria o mesmo que dizer que Ezequiel estava mencionando um mito sem nenhuma justificativa para o seu contexto, e também sucessivamente outros. O livro de Jó sempre foi também considerado pela igreja primitiva e por todos aqueles que são os pais da igreja, os pais apostólicos e os pais da igreja. Também os grandes reformadores sempre encararam o livro de Jó como sendo sagrado e como sendo literal. Portanto, o livro de Jó não pode ser desqualificado em relação a ser um livro real. A Bíblia não nos apresenta mito, a Bíblia não nos apresenta contos de fada. A Bíblia é um livro altamente inspirado por Deus, de modo completo e absoluto, e nos traz verdades incontestáveis na sua escrita. Ok? Outra coisa que a gente então está aqui acabando de ver, o tópico 1 fala sobre a autoria, local e data de Jó. Eu já resumi aqui para vocês sobre essas questões. Então, como para alguns, o livro de Jó é motivo de longos debates, as opiniões que vão passando por Moisés, até o próprio Eliú, o Salomão, o Ezequias, o Isaías, até mesmo o Esdras, às vezes é apontado como sendo autores do livro de Jó. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos para inspirá-los, fazem do livro uma coxa de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem um livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações de que o autor do autor do livro de Jó, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro, portanto, um livro poético.
nós sabemos da pessoa histórica de Jó, e a terra de Ur dos Caldeus é o palco de toda a história de Jó. Jó, no início do seu texto, o livro de Jó, destaca que era da terra de Uz. Como citamos, essa terra ficava na Mesopotâmia. Como Jó, Uz era uma terra real. Então, porque os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia, né? A época de Jó é datada do período patriarcal. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, que para nós pentecostais chama-se dispensação patriarcal, né? Abraão, Isaque e Jacó são contemporâneos, né, de Jó, são da época de Jó. Eles viveram nesse período de Jó e muitos apontam terem eles, inclusive, parentesco. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento sobre a contemporaneidade desses patriarcas e a sua época, ou a época de Jó. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa, porque em Jó capítulo 1, versículo 5, nós temos Jó apresentando sacrifícios a Deus, né? Portanto, Jó é o sacerdote de sua própria casa. As atitudes que Jó toma ao sacrificar animais ao Senhor e a adoração demonstram esse sacerdócio de Jó. Portanto, Jó também era sacerdote. Outra coisa para se notar sobre a questão de Jó é que, enquanto muitos acham que sacrifício de cordeiro, né, e dízimos e etc. são da lei, isto é uma inverdade. Essas ordenanças divinas não são do período da lei. Eles são anteriores à lei, que foi depois norteado, esclarecido, colocado às claras durante o período de Moisés. Mas é sim anterior à lei a questão das ordenanças e dos sacrifícios e dos próprios dízimos, ok? Por exemplo, nós encontramos o próprio Abraão dando dízimo de tudo que possuía a um líder espiritual, o sacerdote Melquisedeque, como nós bem o conhecemos. As filhas de Jó, elas eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Em Jó 42:15 temos essa informação, o que não era permitido pela lei mosaica de Números 27:8, portanto, há leis diferentes também do livro da lei de Moisés. A palavra hebraica que nós encontramos como quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro em Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. Nós temos informações preciosas que não encontramos em outro livro a não ser em Jó, mas temos já verdades aí culturais de que o culto, o sacerdócio é anterior à lei e não existia esse estabelecido pela lei de Moisés, pois é o período patriarcal, mas ele era o próprio sacerdócio da sua casa, assim como Abraão também foi, né? Assim como Abel também o fora, assim como você vê que passava oralmente de pai para filho. A Bíblia vem ser escrita muitos séculos, milênios depois, mas na verdade desde Abraão que nós temos os mandamentos e ordenanças e revelações de Deus aparecendo no cenário humano. Nós temos a carta aos Hebreus, o primeiro capítulo, dizendo que Deus falou antigamente pelos pais, aos filhos e pelos profetas. Ele falou de muitas maneiras. Então Deus sempre se expressou com o homem, Deus sempre se comunicou com o homem, desde o Éden, Deus sempre falou com o homem. Adão passa isso para seus filhos, que passa para os filhos de seus filhos e por aí foi. Então nós temos aí a mensagem passada, transmitida primeiro oralmente e depois passou a ser na escrita. O culto que nós hoje conhecemos de ir a um santuário, a um templo para adorar, antes era feito doméstico, portanto o culto doméstico é bíblico e é o tipo de culto mais antigo registrado nas escrituras. E a gente perdeu com o tempo a essência do culto doméstico, mas o culto doméstico é muito bem antigo, ok? O segundo tópico da nossa lição traz a estrutura literária do livro de Jó.
Nós temos então a prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nessa ordem, ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo em Jó 1, do versículo 1 ao 2 e o versículo 13, é o epílogo em Jó 42, 7 a 17. E o epílogo estão em prosa. O texto intermediário em poesia está em Jó 3, 1 até o 42 e o verso 6. Observa que coisa interessante. Você que tem a revista, você pode estar acompanhando comigo, isso vai facilitar muito para você chegar à compreensão. Mostrando aqui a capa, é esta revista dominical aqui, ok? Nós tivemos uma grande desordem com a escola bíblica dominical devido ao período de pandemia, mas aí estamos nós, né? O texto é organizado também com a organização do texto. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos, ele faz Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, que a gente sempre prega que é só 3, mas temos também um quarto amigo, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a graça, e finalmente a humanidade de Jó a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Há uma abundância de figuras de linguagem no livro de Jó que é excepcional. Tem pessoas que questionam, por exemplo, sobre as atitudes de Deus em relação à conversa com os seus filhos. Aqui, no caso, uma aplicação aos anjos. Isso tudo a gente vai entender no livro de Jó. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco, monótono. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Lá em Jó 7, versículo 6. Do vento em Jó 7, 7. Da nuvem em Jó 7, verso 9. Da sombra em Jó 8, 9, falando da vida passageira rápida. E também em Jó 14, verso 2. Uma corrida, uma águia, uma flor em Jó 9, verso 25, 26 e 14, verso 2. No livro também há o recurso estilísticos de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Observamos em Jó, por exemplo, capítulo 1, nós temos dizendo dos dias em que veio os anjos diante do Senhor para prestar-lhe conta. É uma forma de linguagem que pinta Deus como se fosse o rei numa sala, recebendo os seus súditos, que vêm os seus soldados e os seus súditos lhe prestar contas do seu trabalho, do seu ofício no reino. E ali está o rei para cobrar-lhes as suas dívidas, o que eles tinham que fazer. Aí o que nós encontramos? Nós encontramos no livro de Jó preciosas informações, como nós já citamos aqui muitas vezes nos nossos vídeos. Há aqui a presença de uma linguagem antropomórfica, que são linguagens bíblicas, né? Que vêm com linguagens humanas para expressar para o nosso entendimento melhor. Tem pessoas que questionam: se Deus soubesse todas as coisas, por que perguntaria? Observaste tu, meu servo Jó? Isso chama-se pelos teólogos de antropomorfismo. Quando Deus ele se comunica com o homem nas narrativas bíblicas, são demonstradas atitudes, perguntas e formas de Deus se expressar iguais aos homens.
como Deus foi, Deus veio, Deus desceu, Deus pegou, a mão de Deus, o olhar de Deus, o ouvido de Deus, a boca de Deus, são expressões chamadas de antropomórficas. Nós temos também o antropatismo. Esse antropatismo é colocado quando se trata de sentimentos de Deus que se assemelham a sentimentos humanos, algo como ira, carinho, ciúme, apego, zelo, tristeza, alegria. São sentimentos semelhantes aos homens que nós encontramos em expressões sobre Deus. O que nós temos de visão sobre Deus hoje, segundo o que está em 1 Coríntios capítulo 13 pelo apóstolo Paulo, é que nós conhecemos Deus de modo obscuro, como num enigma. Um dia que conheceremos exatamente como Ele é. Então não se trata de dizer que Deus não tenha capacidade de ser atributo de onisciente, onipotente, não. Esses textos, como Deus perguntar algo para alguém, não quer dizer que ele não saiba, é apenas uma narrativa, uma linguagem literária, alegórica, que nos traz uma maneira mais fácil de compreensão. Pois se Deus escrevesse ou nos tivesse transmitido a Bíblia na sua própria linguagem, não digo no seu próprio idioma, mas na sua própria linguagem, seria impossível do homem compreender. Nós somos falíveis bastante nesta parte, né? Então o livro de Jó tem uma abundância de figura de linguagem, apresentando uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa, que há também o uso de metáforas e paralelismo que você precisa compreender bem. Quando você não entende essa organização do livro de Jó, você acaba entendendo errado o livro de Jó e, consequentemente, interpretando errado. Existem algumas mensagens no livro de Jó e a natureza desta mensagem é o tópico 3 da nossa lição. Por que os justos sofrem? Este é um questionamento principal no livro de Jó. O segundo questionamento, né? Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem, é o questionamento principal. Outro questionamento que temos no livro de Jó: existe bondade desinteressada? Em relação ao livro de Jó, nós temos muito desse aspecto também. Eu vou ler um pouco desse tópico. Diz: para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Esse é o grande dilema do aspecto da visão de Satanás sobre Jó. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Os críticos da Bíblia afirmam que Jó pecou sem contra Deus. Mas nós encontramos a Bíblia elogiar Jó como um homem que não atribui a Deus falta alguma. Outra coisa que nós observamos sobre o livro de Jó é a existência do termo Satanás. Não tínhamos na Bíblia, até chegar ao livro de Jó, uma citação tão clara sobre Satanás. Isto é, nós temos sim nos livros anteriores, né? Como Satanás incita Davi a contar o povo e etc. Temos o caso de demônios manifestando, por exemplo, em Saul. Temos esses casos. Mas a clareza sobre os aspectos de tentação e provação envolvendo Satanás no livro de Jó é muito maior do que em qualquer livro anterior do Antigo Testamento. Nós temos no Novo Testamento mais informações mais claras sobre o mundo dos anjos caídos, sobre a demonologia, mas até então não tínhamos tanto assim. O livro de Jó apresenta, portanto, os pontos de vista de Satanás quanto aos servos de Deus. Satanás, isso nos dá a entender que Satanás ele sempre traz conclusões a respeito de mim e de você. Ele serve a Deus por causa do que tem, é o que Satanás achava de Jó.
ele serve a Deus, não é em vão que ele te serve. O Senhor dá todas as coisas e ainda o cerca de bens. Em volta dele tu tens uma cerca protetora. É assim que está na Bíblia hebraica. Então ele acreditava nisso. Aí ele diz, mas retira tua mão, isto é, saia da frente, me permita fazer alguma coisa, tira tudo quanto ele tem e vai ver se não blasfema de ti na tua face. Então o livro de Jó começa apresentando. É importante também dizer que, apesar de Satanás ser apresentado no livro de Jó, não é Satanás o autor ou o personagem principal do livro de Jó, porque Deus fala mais do que Satanás nas falas sobre o mundo espiritual no livro de Jó. E o grande alvo aqui é relacionamento de Jó com Deus e Deus com Jó. E não tem a menor intenção o livro sagrado de demonstrar alguma coisa favorável a Satanás, mas sim sobre a comunhão de Jó com Deus e o quanto é importante passar por provações e vencer e ser honrado por Deus. É por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso comprova também que no tempo de Tiago, que é na igreja primitiva, no Novo Testamento, o livro de Jó era lido pela igreja primitiva, era considerado como uma história real no Novo Testamento para a igreja primitiva também. Então são as perguntas principais. Por que o ímpio prospera e o justo sofre? Existe bondade desinteressada, ou seja, alguém pode ser fiel a Deus não pelo que dá ou pela religiosidade, mas por real fidelidade a Deus. Pode o homem compreender Deus? É outro grande questionamento apresentado no livro de Jó, inclusive pelos amigos de Jó. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, em Atos 9, 1 a 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor, em Jó 38 a 42. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experienciar Deus, muda completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, que foi a experiência de Jó com Deus. Glórias ao nome de Jesus. Nós temos na lição dominical o subsídio bíblico teológico, que eu gosto muito de comentar, que diz 7 características principais assinalam o livro de Jó. A primeira característica principal do livro de Jó é um habitante do norte da Arábia. Ele foi não um israelita justo, ele foi um não israelita justo e temente a Deus. O caso de Jó não ser israelita derruba por terra a crença que muitos afirmam de que Deus só tinha interesse em quem fosse de linhagem judaica. Observe, este livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. É o livro mais profundo da Bíblia sobre o sofrimento do justo. Outra característica do livro de Jó, ela revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la e aprofundá-la. Outro aspecto do livro de Jó, o livro é de valor inestimável pela revelação bíblica que contém sobre assuntos-chave tais como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé. Outro aspecto, o quinto aspecto do livro de Jó, ou a quinta característica é: boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro, talvez indique tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus, erro este que exige correção. Outro aspecto outra característica do livro de Jó, a sexta, é o papel de Satanás como adversário dos justos. O livro de Jó demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, quantas referências nominais tem sobre Satanás no Antigo Testamento?
19. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorrem em Jó, a maioria, portanto. O sétimo e última característica do livro de Jó é que Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. 42, Jó 42, versos 5 e 6. Então, interessante. Nas próximas lições, nós vamos continuar estudando sobre o personagem Jó em si, com o título Quem era Jó? Bom, aí está a nossa lição. Espero ter te ajudado de alguma forma, tá bom? Para que você possa estar entendendo ou possa ter sido útil para você na EBD, tá bom? Deus abençoe você. Ao passo que formos estudando, como sempre, a gente vai buscar mais e mais conteúdo teológico para que você possa ter informações a mais do que apenas na lição. Essa foi apenas introdutória. Deus abençoe você. Assiste aí os nossos vídeos, veja as nossas playlists, torne-se inscrito no canal, seja membro. Deixa o like se você gostou do vídeo. Deus te abençoe.